A gente está recebendo o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi, aqui no nosso Notícias do Bem de hoje, para falar um pouco a respeito da variante Ômicron e desse cenário que a gente está acompanhando hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas especificamente mais no Brasil. Professor Guto, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Basicamente é isso, né? A gente tem visto uma expansão de casos, um número maior de casos por conta da transmissibilidade da Ômicron, mas casos muito mais leves, a gente pode dizer, né? Isso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tainá. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia também aos ouvintes. É exatamente isso, Roberto. Como disse também o secretário na mensagem anterior, a variante Ômicron, ela é, de fato, mais branda no que se diz a doença que ela produz, né? Isso não significa que ela é de menor importância, mas ela produz uma doença um pouco mais leve, que se concentra nas vias aéreas superiores, né? Nariz, garganta, por aqui, e não afeta tanto o pulmão e as vias aéreas inferiores ou mais internas. Mas ela se espalha muito rapidamente, né? Então nós vimos aí 3 meses desde a detecção, a identificação da variante Omicron lá na África do Sul. Hoje ela já é a variante que dominou o mundo. Olha, em 3 meses ela espalhou no mundo inteiro, a ponto de nós termos hoje no Brasil quase que a totalidade dos novos casos registrados, todos eles da variante Omicron. Uhum. A variante ela surgiu como uma mutação, né? Lembra aí que o vírus está em constante transformação. Não porque o vírus é mau, porque ele quer se mudar, não é isso não. É porque o vírus muda muito naturalmente à medida que ele vai se replicando no organismo. E uma dessas mutações vingou, né? Achou aí um nicho biológico para se espalhar com mais facilidade, enquanto muitas outras mutações não vingaram do ponto de vista do vírus, né? Então, a variante Omicron, ela tem registrado aí mais de 30 a 50 mutações na proteína spike. Talvez você já tenha ouvido falar dela nos jornais aí. Que é aquela coroinha que fica em volta do coronavírus, que é o que faz o vírus se conectar nas nossas células. Então, imagina, se você toma uma vacina com uma receita para esperar um vírus, porque a vacina é isso, ela treina o seu organismo para lutar contra um vírus quando ele chegar. Então, ele te dá uma receita contra um vírus. E aí chega um vírus que tem uma cara diferente, o seu corpo não reconhece ou não está pronto para lutar contra aquele vírus, simplesmente porque alguma coisa mudou aí na proteína onde o nosso organismo está preparado para combater. Então, promover uma vacinação ampla, uma vacinação variada, isso é interessante agora. As doses de reforço são fundamentais. Os casos de internação e os casos de morte, principalmente, estão acontecendo com pessoas que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. E já é constatado o reforço vacinal, principalmente com vacinas diferentes, né, o que a gente chama de mistura de vacinas, é importante para a variedade da cobertura. Então, siga aí a recomendação do Ministério da Saúde para qual vacina você deve tomar. Por exemplo, quem se imunizou com 2 doses de Coronavac vai tomar uma dose de reforço que não é Coronavac, que é Pfizer, para poder armar o seu organismo melhor contra o vírus que vem. Quem tomou 2 doses de AstraZeneca, no meu caso, por exemplo, vai tomar uma 3ª dose de Pfizer e assim por diante, para ter uma variação maior no sistema de defesa. E lembrando, é importante você ter boa saúde, né? Quem luta contra o vírus é o seu organismo. A vacina ensina o seu organismo a lutar contra o vírus, mas nós temos que manter aí a alimentação saudável, beber bastante líquido e manter a saúde, né? Veja aí no seu médico se você está faltando vitaminas, vitamina D principalmente, para que você possa lutar contra o vírus quando você tiver contato com ele. Detalhe, quando você tiver contato com ele, porque é certo que todos nós teremos contato com ele. A vacina não impede ninguém de ter contato com o vírus. Ela impede que o vírus se desenvolva mais rápido que o seu corpo consiga lutar. Então, se nós estivermos vacinados, o nosso corpo luta mais rápido contra o vírus da Omicron do que ele consegue se reproduzir no nosso organismo. Isso faz com que a doença chegue no nosso organismo e não se desenvolva. E olha como é importante a vacinação. Se a doença não se desenvolver no seu organismo,
a chance do vírus mutar e virar um vírus novo é muito menor. Então, quanto mais gente vacinada, protegida contra a doença, menos mutações nós teremos no futuro. As mutações surgem quando um vírus entra num organismo que não consegue lutar contra ele e ele se reproduz muito rapidamente e gera novas cepas, novas variantes. Então, quanto mais gente estiver imunizada e protegida contra a Ômicron, menor chance dela virar uma nova cepa, uma nova variante. Uhum. Agora, professor, algumas pessoas e até alguns cientistas estão dizendo que a Ômicron talvez seja a última variante mais perigosa do coronavírus e que talvez a próxima variante já seja uma variante muito mais parecida com a gripe, com o resfriado, enfim, porque o vírus ele vai se mutando e ele busca a sobrevivência, na verdade, né? Então, o que a gente tem lido a respeito disso é que o objetivo do vírus não é matar especificamente o hospedeiro, porque senão ele não consegue se reproduzir mais. O senhor acredita nessa teoria também, nessa tendência? É interessante, a gente tenta usar até termos aqui, Roberto, como se tivesse uma intencionalidade no vírus, né? É interessante pensar que não, o vírus quer sobreviver, ele quer mutar. É muito parecido, muito mais parecido com uma loteria, é estatístico. O vírus vai mudando, não que ele tenha uma intenção, uma mente por detrás que vai fazer esse vírus mudar em uma certa direção mais estratégica, não. Mas ele vai mudando aleatoriamente em várias direções, e aquelas com maior chance de sobrevivência probabilística sobrevivem e vão adiante, né? Agora, olha só, não é porque o vírus ele vai perder a inteligência de mutar ou vai ficar mais fraco, não. É porque nós ficaremos mais fortes na defesa contra o vírus. Nós já teremos sido expostos a tantos vírus e a tantos tipos virais diferentes que provavelmente as mutações futuras vão encontrar organismos mais preparados para combatê-las. É assim que funciona. Então, olha que interessante. Imagina não, né? Nós já sabemos, essa variante Ômicron, ela ataca as vias aéreas superiores, nariz, garganta, boca, né? Ora, por isso mesmo ela espalha muito mais rápido. Cada vez que você espirra, ela espalha com muito mais facilidade. Pôs a mão no nariz, colocou num corrimão, colocou numa maçaneta de porta. Então, ela se espalha mais facilmente porque ela está localizada no muco da parte respiratória superior. Agora, por isso mesmo ela é mais branda, ela não ataca tanto os pulmões e a parte aérea interna. Agora, como é que você previne essa contaminação do muco ou do espirro, por exemplo? Máscaras, limpando as mãos, álcool em gel. Então, as defesas não medicamentosas aí, ou como disse o secretário, são ainda muito importantes, e principalmente com a Ômicron, é uma doença de via aérea superior. Por isso que ela parece tanto com uma gripe que a gente estava acostumado. O uso de máscara agora é tão ou mais importante do que antes. Porque se é uma variante que espalha muito, nós precisamos cortá-la em 2 pontos: no espalhamento e na proteção vacinal. Tome vacina, fique preparado, porque uma hora ou outra você vai ter contato com o vírus. Esteja preparado com as suas doses em dia. E segundo ponto, não espalhe a doença. Então use máscara, limpe a sua mão, até que todos nós estejamos prontos aí, preparados para termos contato com o vírus mais breve. Porque isso vai acontecer, né? A gente não vai escapar de ter... É uma variante... Não, assim, a gente não vai escapar de ter coronavírus. A pandemia vai virar uma endemia, ela vai fazer parte da realidade do ser humano, assim como a gripe, o resfriado, a herpes, né? E diversos outros vírus e outras doenças fazem parte da nossa vida. Todo mundo tem contato com eles em algum momento na vida. O que vai acontecer é que nós teremos adquirido resistência, combate contra essas doenças. Agora, importante, não devemos pensar que a Ômicron é uma variante branda, portanto, vamos todos pegar Ômicron, né? Vamos todos pegar, porque aí a gente já fica protegido. Não podemos pensar assim. Não podemos nos contaminar de propósito com a Ômicron, porque se, em primeiro lugar, você está expondo o seu organismo, você pode não reagir da maneira como você imaginava que reagiria. Segundo, você pode promover o espalhamento da doença para pessoas que não se vacinaram, principalmente crianças na sua casa ou outras pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal.
E terceiro, que é o que está acontecendo agora, a pressão no sistema de saúde é muito perigosa. É bom que as pessoas não estejam morrendo pela Omicron, mas olha, nós já chegamos aos números de contaminados por dia que nós estávamos em janeiro de 2021. Nós já chegamos aí a 70, 80 mil novos casos por dia. E os hospitais estão se enchendo. É claro que a Omicron faz com que os vacinados que vão para o hospital tenham aí um ciclo muito menor e menos intrusivo no hospital. As pessoas que estão morrendo de Omicron, na grande maioria, são as pessoas não vacinadas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, no resto do mundo. Mas as pessoas que vão para o hospital vacinadas tendem a ficar menos tempo, mas ainda ocupam um leito hospitalar, uma UTI, ou requerem aí cuidados médicos intensos. E nesse processo de colocar pressão no sistema de saúde, nós podemos ter problemas com outras doenças, pessoas que precisem de um leito hospitalar grave ou de urgência. Então não podemos sair pegando o Omicron. É melhor você se vacinar e preparar o seu organismo para que, em breve, quando você tiver contato com o vírus, você esteja pronto para lutar. Agora, do ponto de vista de epidemia, no caso pandemia, né, uma epidemia que se espalhou, tem alguns epidemiologistas dizendo que é provável que a Omicron seja, então, talvez uma eu não vou te chamar um benefício, mas uma cepa que vai colaborar para o fim da pandemia ou para que a pandemia vire uma endemia. Porque ela é mais branda, ela se espalha mais rápido e, de certo modo, ela pode espalhar o vírus e encontrar organismos bem protegidos para que a gente desenvolva uma proteção mais ampla para variantes futuras. Isso não quer dizer que ela é uma gripezinha e que a gente tem que sair pegando o Omicron, e nem que ela seja menos importante. Ela ainda é grave, é uma doença que mata pessoas todos os dias, e é uma doença que coloca pressão no sistema de saúde como a gente não viu antes, né? A gente pode, nesse ciclo... Olha que interessante, no Reino Unido, eles chegaram a um pico de casos por dia de Omicron 3 vezes maior do que o que eles tinham lá na variante Delta em 2021. Lá eles tinham um máximo de 80 mil novos casos por dia. Agora eles chegaram a 160 mil casos novos por dia. Não, desculpa, 60 para 180. 60 mil para 180 mil, 3 vezes mais. A pressão no sistema de saúde é enorme, é muito grande. Então a gente não pode menosprezar o impacto da Omicron, mas, se Deus quiser, pode ser aí uma variante que venha espalhar uma doença branda e nos dar uma proteção de longo prazo. Tomara. Professor, rapidamente, assim, qual seria a sua opinião a respeito da vacinação infantil? Até mesmo pensando nessa Boa proteção. Pergunta, eu confesso que eu estudei muito pouco o que tem sido dito a favor e contra a vacinação infantil. E aí a minha opinião tem sido a que eu sempre defendo. Nós devemos buscar o que os especialistas no consenso científico dizem. Detalhe, consenso científico não significa que todo mundo vai falar a mesma coisa. A ciência não funciona assim. Ok? O consenso científico significa respaldo da maioria dos pares de uma comunidade científica. Não significa todas as vozes falando a mesma coisa. Então, por mais que às vezes a gente escute um ou outro cientista falando ao contrário, se eu olhar para a comunidade científica como um todo, a grande maioria da comunidade científica que estuda o assunto com propriedade diz que devemos vacinar as nossas crianças e que já temos vacinas seguras. Ok? Agora, eu devo dar ouvidos a uma voz dissonante ou eu devo ouvir ao consenso científico, né? Ou a maioria dos pares especialistas? Eu vou sempre pela maioria dos pares, porque eu creio que aí existe uma sabedoria, um conhecimento maior do que uma única voz dissonante. Então, eu não avancei, me aprofundei mais do que isso na vacinação infantil, mas eu tenho entendido que a maioria da comunidade científica é favorável, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria e muitos imunologistas brasileiros defendendo a vacinação, e ela já começou com bastante amplitude em vários países do mundo e tem sido bem sucedida aí em vários lugares do mundo. Tá certo. Professor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, pelos seus esclarecimentos. É sempre um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Volte sempre.
Sempre às ordens, Roberto, Tainá, bom fim de semana para vocês, até breve, se Deus quiser.